Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos e a todos quanto este vídeo chegar. Gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Atos, alguns versículos, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Atos capítulo 13, no versículo 2, vai nos dizer as seguintes palavras: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. No versículo do mesmo capítulo 13, no versículo 13, vai nos dizer: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, perto da Panfilha, mas João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mais um versículo para nós concluirmos, ou mais alguns versículos para nós concluirmos a mensagem. Atos capítulo 15, versículo 36, a seguir vai nos dizer: E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que, apartando um do outro, Barnabé, levando consigo a João Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado para os irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando a igreja. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é clara, ela é concisa, e ela vai nos dar um panorama deste homem chamado João Marcos, deste homem chamado Barnabé e deste homem chamado Paulo. Paulo nasceu para ser líder, nasceu para estar no auge, na mídia, nasceu para brilhar, para acrescentar em nossas vidas, mas nem por isso aqueles que estão nos bastidores deixam de ser tão importante que Paulo não venha precisar como ele precisou. Nós vemos aqui que eles orando e jejuando, o Espírito Santo disse: Apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Paulo e Barnabé vai sair para uma grande viagem missionária e leva com ele, ou com eles, João Marcos, primo de Barnabé. E eles começam a viagem. João Marcos está indo com ele. Mas chegando em Panfilha, a Bíblia não nos dá relato, o motivo que fez João Marcos retroceder. A Bíblia não nos dá detalhes do que fizera João Marcos voltar ou não querer ir mais adiante nesta missão. Quem sabe ele olhou e disse para consigo mesmo que essa viagem missionária era muito dura e cruel, não dava para ele naquele momento. Quem sabe ele imaginou no começo que uma viagem missionária seria um playground, seria só bonança, seria só coisas boas. E quando ele viu a situação que os missionários enfrentam, talvez ele tenha desistido. Ou quem sabe ele pensou bem, falou: não, isso não é para mim, eu quero retroceder, eu quero voltar para onde eu estava, lá eu estava melhor. Eu sei que João Marcos decide voltar da onde ele saía. E Paulo e Barnabé continuam a sua viagem, continua a obra que Deus os separara para fazer. Meus irmãos, o que eu quero vos trazer aqui é a necessidade de Barnabé em nossas vidas. É a necessidade de Barnabé em nossos tempos. Porque nós vamos ver que logo depois Paulo vai tentar fazer, ou eles vão pensar em fazer uma viagem visitando as igrejas por onde passara, a igreja por onde eles pregaram a palavra de Deus. Barnabé vai dizer a Paulo: Paulo, vamos chamar João Marcos para ir conosco. Paulo disse: não, João Marcos não.
Aquele fraco, não. Aquele que desistiu da obra, não. Aquele que errou, não. Aquele que não quis ir adiante por qualquer motivo, não. Este eu não quero comigo na obra. Barnabé insistiu com Paulo. Barnabé teve até uma conversa acalorada a ponto de Barnabé pegar João Marcos, e Paulo decidiu ir com Silas. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia não nos relata, mas deixa entre linhas, é que Barnabé, quem sabe, colocando aqui na minha conjectura, porque mais para frente nós vamos ver que isso vai acontecer, quem sabe João Marcos olhou para Paulo e disse: Paulo, quando você se converteu, Jerusalém não te aceitou. Quando você se converteu, os irmãos da igreja não te aceitaram. Digo mais, nem Deus te quis na cidade de Jerusalém, tanto é que você foi passar 3 anos no deserto para ter um encontro real com Jesus, para que você tivesse um aprendizado na qual você vai falar no livro de Gálatas, que você passou 3 anos no deserto. Paulo, e quando você voltou para a igreja, quando você retrocedeu, quando você retornou para a igreja, já com um entendimento, já com um conhecimento, achando que era o tal, você também não foi aceito. Tanto que você ficou 14 anos no anonimato, Paulo. 14 anos você ficou no anonimato, ninguém quis você, mesmo com todo o seu conhecimento, mesmo com toda a bagagem que você traz consigo, ou trazia consigo, você não foi aceito. Mas quando o evangelho começa a expandir, o único Paulo que foi atrás de você fui eu, Barnabé, que fui atrás de você, que trouxe, que te inseri no seio da igreja, e hoje você é um grande missionário. Hoje você despreza João Marcos. Hoje você não quer João Marcos por motivo que talvez você não saiba, que talvez eu não saiba, mas que ele retrocedeu. Tá certo, tudo bem, ele não quis ir. Quem sabe algum motivo particular, quem sabe o medo, quem sabe tantas coisas pode ter acontecido no coração, na mente de João Marcos, que ele não quisera ir, desistiu ali na Panfilha e voltou. Agora você não quer. Paulo, tem uma coisa, assim como eu não desisti de você, eu não vou desistir de João Marcos. Meus irmãos, e a coisa mais linda é que este mesmo João Marcos, que desistira de ir na viagem missionária com Paulo e Barnabé, é este João Marcos que no Evangelho de São Marcos vai trazer o seu nome, é o mesmo que desistira. Se Barnabé não tivesse insistido em João Marcos, talvez nós não teríamos o Evangelho que traz o seu nome. E este João Marcos, o Marcos que o Evangelho nos traz, é aquele moço que a Bíblia vai relatar, que saiu nu, apenas enrolado em um lençol, e quando se assusta ele sai nu correndo para a rua. É este João Marcos, aquele jovem João Marcos, que se tornou um grande homem e que deixou um exemplo, que nós temos o Evangelho de São Marcos. Tudo isso que eu estou falando é um só pensamento que eu quero vos trazer. Nós precisamos de Barnabé em nossos tempos. Nós precisamos de Barnabé que não desista daquele que por algum motivo tem desistido ou fracassado em meio a esta jornada que é árdua, é longa e é dura. Quantas pessoas pararam e quantos de nós desistimos? Quantas pessoas nós deixamos de lado porque fizeram alguma coisa, porque errou, porque fracassou, ou porque desistiu de ir à frente? Barnabé não. Barnabé não se destacou como Paulo, que escreveu praticamente quase o Evangelho do Novo Testamento. Barnabé não é como Paulo, que se destacou de uma forma tão extraordinária que hoje nós temos em nossas mãos várias epístolas e várias cartas que ele vai escrever, algumas para pessoas particulares, como para Timóteo, Tito, Filemão, outras para as igrejas. Nós temos uma obra extraordinária que este homem de Deus escreveu. Mas não sendo, mesmo sendo um homem de Deus,
também tem as suas falhas, também não confiou, também, quem sabe, naquele momento, Paulo não tivera a mesma visão que mais para frente ele vai ter. E por que você diz isso, irmão Elias? É porque no evangelho, ou porque na epístola, ou na carta que ele vai escrever a Timóteo, na sua segunda carta que ele vai escrever a Timóteo, no capítulo 4, quando ele já está prestes a morrer, quando ele está numa masmorra fria, insalubre, como eu vou dizer, imprópria para se estar, ele vai lembrar deste homem. Ele vai lembrar daquele que um dia ele disse, esse eu não quero comigo. Ele vai lembrar e Deus vai fazê-lo sentir a falta deste homem que um dia, outrora, ele não quiser estar com ele. Então, quando ele vai escrever a Timóteo, ele vai citando várias coisas, porque já está prestes o fim da vida dele. Tanto é que ele vai dizer que, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida já está próxima. Ele já está sentindo que está próximo e ele começa a dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora só me resta receber da mão do justo juiz a coroa da justiça, que está preparada não só para mim, mas para todo aquele quanto amam a vinda do Senhor. E isso é maravilhoso, porque ele vai dizer, procura vir ter comigo depressa, Timóteo, vem ter comigo depressa, porque Demas me desamparou no amando presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Aí ele vai lembrar daquele João Marcos que ele disse para Barnabé, esse eu não quero comigo. Aí ele vai dizer no capítulo 11 do versículo, do capítulo 4, no versículo 11 de 2 Timóteo, ele vai dizer, só Lucas está comigo, toma Marcos, traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Meus irmãos, que coisa maravilhosa que Deus faz na vida daquele homem. Paulo reconhece no fim da sua carreira que João Marcos agora é útil para o ministério. Que nós não venhamos desistir das pessoas, que nós não venhamos desistir daqueles que porventura alguma coisa aconteceu. Que nós tenhamos o exemplo de Barnabé, que nós sejamos como Barnabé, que acreditamos na pessoa, que possamos colocar crédito, dar um voto de confiança, como Barnabé fizera com Paulo, como Barnabé fizera com João Marcos, e foram grandes homens de Deus. Hoje está faltando o Barnabé em nosso meio, hoje está faltando aquele que abraça, aquele que agarra, aquele que dá o seu ombro, aquele que aconselha, aquele que não desiste. Não é porque caiu, não é porque falhou, não é porque errou, que nós vamos pisotear, que nós vamos julgar, que nós vamos falar tantas coisas. Não, vamos abraçar, vamos acreditar, porque o amanhã pertence a Deus e Deus sabe a obra que Ele tem na minha vida e na sua vida. Que esta lição possa ficar gravada no teu coração, no meu coração. E que um dia, meus irmãos, nós possamos dizer, valeu a pena não desistir do irmão, da irmã, do nosso familiar, do nosso ente querido, ou valeu a pena alguém não desistir de mim. Eu sou grato a Deus porque eu tive Barnabés na minha vida. Eu tive homens como Barnabé que não desistiram da minha vida, não desistiram de mim. E hoje eu estou aqui para vos falar a palavra de Deus. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa abençoar a tua vida ricamente, imensamente, grandemente, e que você possa ser bênção na mão de Deus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus possa vos abençoar.